to join us today. Hoje a gente agradece a presença do Flávio, que está na Alemanha, mas está mudando para Bruxelas, mais perto de nós. So today we welcome Flávio, that's living in Germany, but he's moving to Brussels, so he's going to be closer to us. E o tema é bem-aventurados mansos, né? Mansos e pacíficos, so it's blessed are the peaceful. E então vamos dar o começo ao nosso trabalho e pedir para a Marisa fazer a prece de abertura. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Agradecendo a todos, nossos amigos encarnados e desencarnados, e agradecendo principalmente ao nosso Pai Todo-Poderoso por nos ter enviado seu Filho para ficar um tempo junto conosco, em carne e osso, e também por esse seu Filho ter nos ensinado o que é o amor. O amor a todos, o amor bondoso, o amor beneficente, o amor sem medidas, sem preconceito. E intuído desse amor maior, vamos começando o nosso trabalho nesse dia de Páscoa. Páscoa que é a ressurreição, é a reencarnação de uma nova vida, de uma nova proposta. A proposta de estarmos cada vez mais perto do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Então, nesse dia de Páscoa, a gente começa e dá as boas-vindas ao Flávio. Muito obrigado. E eu gostaria de começar agradecendo mais uma vez o convite de vocês. So I'd like to start by thanking once more the invitation. Especialmente para estar presente aqui no dia de hoje, um dia muito especial, que é o dia de Páscoa. Especially for the day of today, which is Easter Day. Porque se nós analisarmos o significado da Páscoa num sentido mais profundo, If we analyze the meaning of Easter in a deeper sense, Páscoa significa também o renascimento de uma nova consciência. Easter means the birth of a new consciousness. Uma consciência que está totalmente ligada à paz, o tema de hoje. A consciousness that's completely related to peace, which is the theme of today, Ao amor to love, e à convivência com todos os nossos irmãos, and living together with all our brothers and sisters. não só os de laços familiares, mas os nossos irmãos no sentido global de todo o planeta. Not only our family ties, but in a broader sense, the neighbors across the planet. E na simbologia do dia de hoje é muito interessante observar And in the symbology of today, it's very important to observe que Jesus apareceu para Maria de Magdala. that Jesus showed up, appeared to Mary Magdalene. Jesus poderia ter aparecido para João, a quem amava muito, Jesus could have appeared to John, whom he loved very much, a Pedro, que estava muito ligado ao movimento em nascimento, Peter, who was very much connected to the new movement as was being created, mas ele resolveu aparecer para Maria de Magdala. but he decided to appear to Mary Magdalene. Por quê? Why? Porque Maria de Magdala, junto com Paulo de Tarso, Because Mary of Magdala, together with Paul, representam a maior revolução moral descrita na Bíblia. they represent the biggest moral revolution in the Bible. Maria de Madalena era uma prostituta Mary was a prostitute, e ela se regenerou. and she changed herself. E narra uma lenda muito bonita, And there's a beautiful a beautiful tale que é contada pelos espíritos, they're told by the spirits, que depois da crucificação e do renascimento de Jesus, ressurreição, that after the crucifixion and the resurrection, Maria de Madalena estava muito triste Mary was very sad, e desejava seguir a viagem com os outros apóstolos.
And she wished to continue with the journey together with the apostles. porque Jesus havia dado essa tarefa da propagação das boas novas ao redor do mundo. Because Jesus dictated that they had the duty to spread the word, the gospel and the good news. Num belo dia, os discípulos se despediram um dos outros e cada um tomou um barco em diferentes direções. So it happened that the apostles said goodbye to each other and they all moved in different directions. Maria chegou a Pedro, So Mary went to Peter, ajoelhou kneeled down, e implorou que ela fosse com eles para divulgar a boa nova. and begged that she would continue with them to spread the word. Mas Pedro disse: But Peter said, "Você é uma mulher, "You're a woman, nós somos homens. we're men. A carne é fraca, Our instincts are weak. não podemos levar você conosco. We cannot take you along. Sinto muito, I'm sorry. adeus." Goodbye." E Pedro seguiu viagem. And Peter proceeded. E Maria de Madalena ficou sozinha, desolada na cidade. And Mary was left alone, inconsolable in the city. Então ela não sabia o que fazer e começou a andar pelas ruas. She didn't know what to do, so she started walking around. Até que ela encontrou um grupo de pessoas no fim da tarde que se aproximava da cidade. And she found a group of people that were coming to the city. E ao redor ouvia-se as pessoas gritando, And around you could hear people as pessoas correndo, screaming and running, e ela não entendia por quê. and she couldn't understand why. Só quando ela chegou mais próximo desse grupo, Only when she got a bit closer to this group, ela percebeu que era um grupo de leprosos she understood that they suffer from leopard. que vinham até a cidade procurando Jesus para a cura. They came to the city looking at Jesus to be cured. E um deles, que era o líder desse grupo de leprosos, And the leader of that group perguntou a Maria: asked Mary, "Onde é que está Jesus?" "Where is Jesus?" Ela falou: "É tarde demais. She said, "It's too late. Ele morreu, He's gone." mas ele ressuscitou But he was reborn. e deixou uma palavra de amor para todos nós." And he left a word of love to all of us. Então aquele grupo começou a chorar, So they started crying porque era a única salvação o contato com Jesus para a cura física. because they saw meeting Jesus the only way to be cured from their disease. Mas ela disse: "Eles nos deixou uma cura muito mais profunda que a cura física, And she said, he left behind a much deeper cure than the physical cure. que é a cura do espírito, It's the cure of the a spirit, cura da alma of the soul, e a cura do ser como um todo." and the being as a whole. Então ali naquele mesmo lugar, So in that same place, ela começou a dizer: she started saying, "Bem-aventurados os pacíficos, "Blessed are the peaceful, porque eles herdarão o reino dos céus. because they'll have the kingdom of God. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz no mundo. Blessed are the peacemaker. Bem-aventurados os que amam. Blessed are those who love. Bem-aventurados as vítimas, não aqueles que causam as dores." Blessed are the victims, not those that cause pain." E ela percorreu então pelo lindo Sermão da Montanha And she went through all the sermon of Jesus. e conseguiu, de uma certa maneira, confortar um pouco aquele grupo de pessoas. And she brought comfort to the group of people. Como era comum naquela região, As it was common in that region, os leprosos eles eram segregados num local afastado da cidade. the people who suffer leopard had to live on the outskirts of the city. E eles viviam das doações, dos restos de comidas que as pessoas da cidade deixavam lá. And they lived from donations and food that people left behind. Então, geralmente era um vale, It was a valley. as pessoas deixavam a comida no topo People would leave food on the top. e os leprosos se organizavam para de noite recolherem a comida e distribuírem entre os leprosos no vale. And they organized themselves to pick up the food on the top and then distribute to the people on the bottom. E esse grupo, conversando com Maria, perguntou: And this group talking to Mary, they asked, "Onde é o Vale dos Leprosos?" "Where is the valley of the É o único lugar que podemos nos acomodar. Is the only place where we can live?" Então ela deu as direções And she gave the directions, e eles, muito devagar, começaram a andar and they started going, e ela ficou olhando and she was looking, até que ela teve uma intuição: and she had an intuition. "Não tenho mais ninguém." I don't have anybody else.
Jesus se foi, Jesus is gone. os apóstolos se foram, The apostles are gone. não tenho amigos na cidade, I don't have any other friends. as pessoas não me entendem, People don't understand me. elas ainda julgam a antiga Maria, They still judge the old Mary. não tenho família, I have no family, então eu irei com eles. so I'll go with them. Então ela foi, So she went. seguiu esse grupo, She followed this group. ela dormia em cima, She slept on the top. eles dormiam embaixo. They slept on the bottom. E todos os dias, no final da tarde, And every day at the sunset, os leprosos se juntavam no vale they would get together, e ela de cima, por uma questão de acústica, and she would, from the top, for Ela- acoustics reasons, ela falava sobre todas as experiências que ela teve com Jesus. she told all the stories about Jesus. Ela falou sobre o amor, She talked about love, sobre o perdão, forgiveness, sobre a cura da alma, the cure of the soul, ajudava os leprosos. helped the leopard, E ela sempre iniciava o seu discurso and she always initiated her speeches dizendo: vós, os leprosos, saying, "You, those who carry leopard, podem estar com o corpo degenerado, may have the body degenerated, mas possuem a chance de renascer por dentro. but have the chance of rebirth internally. São renegados pela sociedade, You may be left behind from society, mas têm uns aos outros e o amor de Deus but you have each other and the love of God para abençoar a vida a cada dia de vida que temos. to bless every day of life." Então, um dia, quando ela estava se banhando, So one day when she was taking a bath, ela percebeu uma mancha no seio. she noticed she had a bruise in her breast. Ela espetou um pedaço de madeira. She put a piece of wood on it. Ela não sentiu nada. She didn't feel anything. Então, nesse dia, ela mudou o discurso dela. So that day she changed her speech. Ela falou: nós, os She leprosos, said, "We who carry leopard somos abençoados are blessed porque temos o amor de Deus conosco. because we have the love of God with us." E Maria, então, desenvolveu a doença, And Mary also developed the disease, colaborando com os leprosos, helping the people who had leopard. até o momento em que ela pôde fisicamente ajudá-los. Up to the point that she could physically help them. E depois, quando todos os amigos deste grupo já haviam desencarnado pela doença, And then when all the groups, all these people in the group had already passed away from the disease, ela se encontrava novamente sozinha. she was again alone. Então ela decidiu fazer uma viagem. Then she decided to take a trip. Ela decidiu reencontrar Maria, mãe de Jesus, She wanted to meet Mary, mother of Jesus, que morava com João apóstolo em Éfesos. that was living with John the apostle in Ephesus. Era uma longa viagem. It was a long trip. E ela começou a viajar vagarosamente. And she started to go slowly. Ela caminhava durante a She noite, would walk through the night descansava durante o dia porque a luz do sol prejudicava a doença. and rest during the day because the light of the sun was bad for her body. Sofreu bastante no caminho com a incompreensão das pessoas, She suffered a lot in the way with the incomprehension of people. mas chegou nas portas de Éfesos, But she depois de vários dias, But she reached the door of Ephesus after many days, e perguntou por João e por Maria. and she asked about John and Mary. E uma pessoa que, por sorte, ajudava os leprosos que estavam na porta da cidade And one person that was helping out the people with leopard in the outside the city, e que conheciam João e Maria, who also happened to know John and Mary, levaram então Maria de Madalena até os dois. took Mary of Magdalene to both. Mas a doença já estava muito avançada. But the disease was really very advanced. Maria de Madalena ficou aos cuidados de Maria e de João por 3 dias e 4 noites. Mary of Magdalene was with John and Mary for three nights and 4 days. Até que na 4ª noite, And the 4th night, ela deu um grito, she had shouted. ela disse: Ele veio me buscar. She said, "He came for me. Ele não se esqueceu de mim. He did not forget about me. Eu estou pronta. I'm ready. O meu corpo não presta, My body is no good, mas a minha alma está renascida e preparada para que ele a leve. but my soul is prepared for him to take it." Então Maria de Madalena desencarnou nos braços de Maria, mãe de Jesus, So Mary Magdalene, she passed away in the arms of Mary, envolvida no amor, involved in love,
e recolhida por Jesus. and received by Jesus. Então essa linda história So this beautiful story nos conta sobre o amor, tells us about love, mas também está intimamente ligada à paz. but is also deeply related and connected to peace. Porque qual é a postura do Espiritismo, a visão do Espiritismo em relação à paz? Because what is the position of Spiritism towards peace? Não é algo que se conquista, It's not something we conquer, não é algo que se atinge, it's not something we reach, não é algo externo a nós, it's not something external to us, é algo que nos tornamos. it's something we become. Nos tornamos paz We become peace através do momento que restabelecemos o contato conosco mesmos. after the moment that we reconnect with ourselves, Porque a nossa natureza é divina. because our nature is divine. E pela natureza sendo divina, ela é amor e é automaticamente paz. As our nature is divine, it is love and automatically peace. Enquanto nós tivermos uma concepção mental sobre a paz, As long as we have a mental conception of peace, corremos o risco de impor essa paz aos outros, we have the risk of imposing this peace to others baseadas nos nossos conceitos, based on our concepts, nas nossas crenças, in our beliefs. religiosas, filosóficas, sociais e That políticas, could be religious, philosophical, or political. mas nos esquecemos que a verdadeira paz só pode ser atingida But we forget that the true peace can only be achieved quando entramos profundamente dentro de nós mesmos. when we deeply connect to ourselves, Quando conseguimos vislumbrar novamente a consciência divina, when we can understand God's consciousness, quando sentimos o nosso coração se abrir when we open our hearts em uma atitude de aceitação, in acceptance, in a matter of acceptance, quando nós aceitamos as pessoas como elas são, when we accept people as they are, em todas as suas in diferenças, all their differences, mesmo que intelectualmente não concordemos com elas, even if intellectually we don't agree with them, mesmo que as nossas emoções não estejam alinhadas com as emoções da outra pessoa. even when our emotions are not connected to the emotions of those people. E um ótimo termômetro para sabermos se estamos no bom caminho And a great thermometer to tell us if we're on the right way é analisarmos se as nossas atitudes is when we analyze if our actions, elas estão conectando pessoas. they're connecting people and bringing them together. Enquanto estivermos fragmentando, When we're disconnecting and fragmenting, não estamos gerando paz. we're not creating peace. Não estamos em paz conosco mesmos. We're not in peace with ourselves. Porque a fragmentação que geramos na sociedade, Because the fragmentation that we generate in society, a fragmentação que geramos em termos de religião, the fragmentation we generate in terms of religion, é apenas um reflexo da fragmentação interna que temos, is only a reflex of the separation we have within ourselves. da nossa desconexão com o amor universal. Is our disconnection with universal love. Então, quais são os critérios ou quais são os meios pelos quais nos tornamos paz? So what are the means to which we become peace? A viagem interior, como já dizemos, é a primeira delas, The internal trip or self-analysis, as we talked about, mas também as atitudes, a mudanças gradativa das atitudes exteriores. but the gradual change of the external actions. Estarmos abertos e perceptivos para o como as pessoas se sentem, To be open and perceptive to how people feel, como nós nos sentimos, as we feel, e nos perguntarmos, muitas vezes como Maria de Magdala se perguntou, and ask ourselves, as many times Mary Magdalene asked, o que faria Jesus nessa situação? what would Jesus be doing in this situation? E termos a calma para termos essa intuição, And have the peace and the calmness to have this intuition, para gradativamente mudarmos o nosso comportamento. to slowly and gradually change our behavior. É uma ilusão acharmos que somente oração e somente leitura resolve os nossos problemas. It's an illusion to believe that only prayer and reading is going to change our problems. É uma ilusão achar que somente nos reunirmos aqui para discutirmos esses temas resolve tudo. It's an illusion to believe that only getting together to talk about these topics will change everything. A verdadeira solução só vem a partir do momento
the real solution only comes after the fact, temos a coragem de enfrentar o nosso lado negativo. that we have the courage to face our negative sides. Porque o lado negativo, ele é muitas vezes inconsciente. Because our negative side is most of the time unconscious. E é essa inconsciência que manipula os nossos comportamentos. And it's the subconscious actions that manipulate our behaviors. Enquanto não trouxermos essa estrutura para o nível consciente, So as long as we don't bring this structure to the conscious level, sem julgamentos, without judgment, e temos consciência dela, analisarmos, and we are aware of it and we can analyze it, não teremos paz. we will not have peace. Porque a paz se acessa. Because the peace is something we access. Enquanto colocarmos como um objeto a ser alcançado, If we put peace as an object to be reached, nunca vamos alcançar. we'll never reach it. Porque nós caímos novamente em uma estrutura de conceitos, Because we fall into a structure of concepts, religioso ou social, religious or social, com uma moral impossível de ser atingida. with a moral that is impossible to be reached. E essa estrutura foi muito pregada por várias religiões. And this structure was preached by many religions. Modelo moral inatingível, A moral model that is unachievable, porque não temos as ferramentas para trabalharmos o nível inconsciente do ser. because we don't have the tools to work on the conscious levels of our beings. Então, esse é o objetivo do Espiritismo. So this is the objective, the purpose of Spiritism. De uma maneira muito simples, In a very simple way, sem rituais, sem dogmas, without rituals or dogmas, procurar gradativamente trazer esse nível inconsciente para fora. to gradually bring this unconscious level from inside to outside. E não é uma exclusividade do Espiritismo, This is no exclusivity of Spiritism, porque a limpeza do inconsciente é um processo natural da evolução. because cleaning the unconscious mind is the natural process of evolution. E hoje em dia é muito fácil de vermos isso ao redor. And today is very easy to see that around us. O mundo nunca esteve tão carente de paz como hoje. The world has never been in need of peace as much as it is today. Nós atingimos várias conquistas tecnológicas, We have achieved a lot of technological advancements. temos consciência do funcionamento do universo fora da Terra, We are aware of the universe outside of Earth. os telescópios nos dão uma visão do universo, The telescopes give us a vision of the universe. os microscópios uma visão do mundo atômico, The microscope gives us a vision of the atomic world. nós temos os nossos tablets e We telefones, have our iPads and telephones. mas a tecnologia que resolveu tantos problemas But technology has solved so many issues e trouxe tantos avanços, and brought so much advancement. não conseguiu responder à grande pergunta do ser humano, It could not answer the big question of human que beings, é como estar em paz. which is how to reach peace. É uma pergunta It's a simples. simple question. Porém, a resposta não é tão simples assim, However, the answer is not as simple, pelo menos do ponto de vista intelectual. at least on the intellectual level. Mas todos nós temos um termômetro interior emocional. But we all have an internal thermometer, an emotional thermometer. E as nossas emoções, elas são indicadores do nosso estado interior. And our emotions are an indicator of how we feel. E elas também indicam o grau de paz interior em que nos encontramos. And they also indicate what degree of peace do we find ourselves. Então, o que nós vemos ao redor do mundo, hoje em dia, What we see around the world today, em vários países, em várias sociedades, in many countries, in many places, é este processo de limpeza. is this cleaning process. A Terra como um todo e o estágio evolutivo em que nos encontramos, Earth as a whole and in the evolution process that we find ourselves, coloca as emoções em estado de ebulição, put our emotions in a evolution process, boiling point. para que elas possam, então,
vir à superfície. so they can come to the surface. Então é natural So it's natural que nós vemos tantas catástrofes sociais, that we see so many issues in society, tantos escândalos de corrupção, corruption scandals, tantas guerras, wars, intolerância religiosa, religious intolerance, intolerância social, social intolerance, intolerância sexual. sexual intolerance. E tudo isso que nós vemos em uma grande proporção All of that we see in great proportions é o reflexo da desfragmentação interior que temos em nós. is a reflex of the defragmentation that we hold within us. Porque é muito interessante Because it's very interesting. que nós criticamos os políticos ou as pessoas que estão em um cargo superior We criticize politicians and people that hold power positions como se a responsabilidade fosse única e exclusivamente deles. as they were the only responsibles, Como se os políticos fossem seres extraterrestres as if politicians were extraterrestrial beings que de repente têm um cargo político. that all of a sudden hold a political position. Nos esquecemos que são pessoas como nós, We forget there are people like us que um dia têm um cargo administrativo. that happen to have an administrative role. Então, se a ganância, If o egoísmo ambition and selfishness e a desfragmentação e a desconexão com a paz é grande, and the disconnection with peace is big no nível pessoal, in a personal level, quando alguém assume um cargo de muita responsabilidade, when somebody holds authority position, isso se propaga em uma proporção muito maior. that grows exponentially, Afeta muitas vidas. affects many lives. Da mesma maneira, em contrapartida, On the other hand, com aqueles que estão em paz. to those who are in peace, Porque o primeiro passo é nos reconectarmos com o nosso ser divino, com a paz interior, so the first step is to reconnect with our divine selves, with our God, internal God, para que possamos nos tornar pacificadores, so we may become peacemakers, agentes da paz, agents of peace, para a coletividade. so the collective. E essa coletividade começa com a nossa família. And the broader sense, it starts with our own family, O núcleo de seres mais complicados que temos na nossa vida. the most complicated nucleus we have in our lives, Porque são poucos aqueles que são abençoados e têm uma família bem resolvida. because few are those who are blessed with a very resolved family. Todos nós temos conflitos com um, com o outro, ou com vários, ou com todos. We all have conflicts with one person or another, or all of them, Ou é o marido, or the husband, ou é o or filho. the son, Por quê? Eles não fazem aquilo que nós queríamos que eles fizessem. because they don't act and don't do the things that we wish they would. Queríamos que se eles se comportassem como nós, seria tudo muito melhor. We say if they behave exactly as we want, everything will be better. Então, baseado em toda a introdução que nós fizemos, So based on the introduction that we had, eu pergunto a vocês, I ask e you, pergunto principalmente a mim mesmo, and I ask myself, estamos promovendo a paz? are we promoting peace? Estamos aceitando as pessoas como elas são? Do we accept people as they are? Aceitar as pessoas como elas são não significa ser conivente com erros. Accepting people as they are doesn't mean we agree with their mistakes. Não significa, né, passarmos a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. It doesn't mean that we hold their heads and say everything's okay. Se, por um motivo, nós temos uma experiência de vida mais profunda, mais tempo de vida, If we have a broader experience of life, more time, nós temos a responsabilidade de educar. we have the responsibility to educate. Só que a educação ela é feita com amor, But the education and the teaching comes from love, com a consciência de que o outro ser tem vontade própria, being aware that the other person has his own will, tem seus desejos, his own wishes, tem seus defeitos, his mistakes or tem seus shortcomings, vícios, their own vices, mas tem o direito de escolher o seu próprio caminho e trilhá-lo. and the right to choose his own path and follow it. Nós podemos influenciar positivamente ou negativamente as pessoas até um determinado grau, We can influence positively or negatively people up to a degree, mas faz parte do crescimento deles escolherem o próprio caminho e trilhá-lo. but it's part of their own path to choose their way and to follow it.
Por mais doloroso que seja para nós, as painful as it may be for ourselves, muitas vezes é necessário que eles passem pelo momento de dificuldade. it's a lot of times it's necessary that they go through the moment of suffering. Porque em linhas gerais, Because in a general sense, o tempo de aprendizagem do ser humano é muito lento. the learning period, the learning timing, the timing of our learning is very slow. O espiritismo expande a vida Spiritism expands life além do limite do corpo físico, beyond the limits of the physical body, dizendo que nós nos reencarnamos várias vezes saying they were born many em times corpos in diferentes, different bodies, em culturas in diferentes, different cultures, mas ligados a determinados grupos afins, but connected to certain people that we have a relationship with, para que nós possamos aprender aquilo que não aprendemos no passado. so we can learn things that we haven't learned in the past. É um processo contínuo de evolução. It's a continuous process of evolution. Então, é muita pretensão nossa So it's very pretentious of us e muito egoísmo nosso and very selfish of us acharmos que aquele que nós amamos to find that those we love vão aprender tudo da noite para o dia. are going to learn everything overnight. O processo de aprendizado é lento The process of learning is slow para todos nós, for all of us, salvos raríssimas exceções, with rare exceptions. que são aqueles que já se unificaram com a paz divina, Those that are already united with the divine peace, que são pessoas conhecidas, they are people that we know, que promovem paz para grandes multidões, that promote peace to the great majority. que procuram o diálogo entre as religiões, They look for dialogue within religions. que combatem toda forma de discriminação, They are against any sort of discrimination. que lutam por uma vida social mais justa, That they fight for more justice in the social system. e infelizmente são poucas, And unfortunately, there are few of those. mas são multiplicadores da paz. But they are peace multipliers. E nós hoje, And today, us, aqui, here, nesta reunião, in this meeting, nós temos a chance we have the chance de nos abrirmos of opening ourselves para esta postura de paz, for this posture towards peace, para assimilarmos os exemplos que temos aqui, to assimilate the examples that we hold here, principalmente o exemplo que Jesus nos deixou. especially the example that Jesus has left us. Não houve ninguém na face da terra There was nobody in the face of earth que poderia ser chamado de paz, a não ser Jesus. that could be called peace except for Jesus. Era o perfeito balanço There's a perfect balance entre a mão forte on the strong hand e a mão amorosa, and the loving hand, a mão que educava, the hand that educated, mas a mão que consolava, but the hand that consoled. em perfeito equilíbrio, Perfect balance na medida correta que cada um precisava. in the exact measure that each person needed. E quando ocorria uma cura, So whenever there was a cure, o que Jesus dizia? what would he say? Vá e não pescais mais. Go and sin no more. O que significa isso? What does that mean? O pecado, nesse sentido, não numa interpretação religiosa, The sin in this sense, not in a religious sense. mas ele nos alertava a não recorrermos no erro, He was alerting us to not go back into making mistakes, a trabalharmos os nossos vícios. to work on our vices. E a maioria dos vícios mais perversos And the most perverse vices são os vícios morais, are the moral vices. não são os vícios físicos. They're not the physical vices. Tem pessoas que fumam, Some people smoke, usam drogas. use drugs. Em contrapartida, há pessoas que são viciadas em esporte. Other people have the compulsion towards sports. Tanto uma coisa quanto a outra, quando em desequilíbrio, Anything when it's not in balance gera um conflito físico, gera um conflito interior. generate inner conflict. Automaticamente se torna mais difícil de termos paz, Automatically, it's more difficult for us porque to have gastamos grande parte do nosso tempo peace because we spend a great deal of our time alimentando este comportamento. feeding this behavior. Então é necessário que nós observemos So it's necessary that we observe as nossas posturas mentais, our mental postures, as nossas posturas
psicológicas, our psychological posture, comportamentais our e behaviors and físicas, physical behaviors, sem julgamentos, without judgment, sem medos, without fear, para podermos analisar. so we can analyze. Porque quando tomamos contato com o nosso lado negativo, So when we connect to our negative side, ficamos muito assustados. we become very scared Porque nós constatamos coisas que nós não gostaríamos de ver por dentro. because we see things that we wish we didn't see inside ourselves. Só que é somente passando pela dor desse processo But it's only going through the pain of this process que possamos nos purificar. that we can purify ourselves. Enquanto nós procurarmos um agente externo responsável pela nossa própria desgraça, So as long as we keep searching for external agents to be responsible for everything that goes wrong within us, pela nossa própria decepção e tristeza, for our own deception and sadness, jamais encontraremos a paz. we'll never find peace. Porque o problema está em nós. Because the problem is within us, Assim como a solução também está em nós. as much as the solution is also within us. Então, essa viagem para dentro, So this trip within ourselves, essa análise, this analysis, ela é libertadora. it sets us free. A prece, ela atua como um portal. Prayer is a portal. Um portal para ter acesso a essa consciência divina. Is a portal to have access to divine consciousness. É o nosso pedido de ajuda, Is our request for help, e a ajuda, ela sempre é concedida. and the help is always given Porque a força universal sempre diz sim. because universal force always says yes. Se nós nos concentrarmos numa corrente positiva de pensamento e de sentimento, If we connect to a positive force of feeling, of emotions and thinking, o universo sempre vai dizer sim. the universe will always say yes. A mesma maneira que se nos concentrarmos em uma corrente negativa, As much as when we connect to a negative force, o current, universo também dirá sim. the universe will also say yes. O universo é o exemplo perfeito de amor incondicional. The universe is a perfect example of unconditional love E porque ele nos permite sermos como nós somos, because it allows us to be who we are assim como permite sermos aquilo que não somos. and also allows us to be who we are not. Então, o que nós precisamos é uma mudança de consciência So we need to shift our consciousness para que nós possamos nos concentrar em uma corrente positiva de vida, so we can connect to a positive current, criativa, creative, divina, divine, que está dentro de nós, that's within us. não está fora. It's not outside. Então, enquanto nós falarmos, eu sou infeliz por causa de fulano, por causa de ciclano, So as long as we keep saying, I'm unhappy because of this person, not that person, estamos cada vez mais nos distanciando desse estado de paz. we're creating a distance from the state of peace Porque o nosso foco não está mais dentro, because we're not focusing inside, está concentrado em coisas externas. we're focusing on external pieces. Somos nós que damos poder aos outros para nos desequilibrarmos. We are the one who empower others to create imbalance within us. Então, se nós temos essa capacidade, So if we have this capability, também temos a capacidade de parar com esse processo. we also have the ability to stop this process. Ao invés de investirmos a nossa energia procurando um agente externo responsável pela nossa tristeza, So instead of investing energy to the external agents, temos que nos perguntar: we have to ask ourselves, qual comportamento, o que está errado? what is wrong? Qual que é o comportamento que não está coerente com o que está acontecendo? What behavior is not coherent with what's happening? Começa com uma pergunta mental, Start with a mental question, porque é o espaço mais fácil de darmos abertura. because it's the easiest space. Depois, com o tempo, isso penetra no nível mais profundo, nível emocional. Then, with time, this will go deeper at an emotional level. Passamos por um processo de purificação We start a purification process gradativo, slowly, cujo tempo varia de pessoa para pessoa, and the timing varies from one person to another. porque é o conjunto de experiências que a pessoa vive, é o que determina o tempo em que ela se purifica. Because the mix of experiences that the person lives is what determines how long this will take. Então, por isso que temos que ter muita paciência com o próximo, That's why we need to be very patient with others. porque o outro não tem necessariamente o mesmo ritmo que nós. Because others not necessarily have the same rhythm as we do. Da mesma maneira que nós gostamos que os outros tenham paciência conosco, As much as we want others to have patience with us, nós temos o dever, we have the duty, eu repito, o dever, I
repeat duty de sermos pacientes com os outros. to be patient with others. Porque nós estamos aqui discutindo isso. Because we're here talking about this. Estamos tornando as coisas conscientes. We're becoming aware. Então nós não temos justificativa So we have no explanation para a impaciência mais. for impatience. Porque a impaciência com o outro Because impatience towards others é a impaciência que temos conosco mesmos. is the impatience that we have with ourselves. Então, assim como a raiz de todos os problemas está dentro de nós, So as much as the root cause of all the issues are within us, todas as soluções para os problemas estão dentro de nós. all the solutions to our problems are within us. E quando não temos a solução para um problema, And when we don't have the solution to a problem, nós temos a bênção da prece, we have the blessing of prayer, nós temos a bênção do contato com as we pessoas have the blessing of the contact with people como chances as chances para nós acessarmos essa paz divina, to access the divine peace, sermos recipientes deste líquido puro, to become receivers of this pure liquid, que é o amor que Jesus nos dá, that is the love that Jesus gave us, que é o amor que está intrínseco em todas as coisas ao nosso redor, which is the love that's surrounded in everything that's surrounding us, em pessoas, objetos, in animais, people, objects, animals, no ar, in the air, em tudo, in everything, que é a estrutura que mantém tudo unido, which is the structure that connects everything, que é o que vai nos preparar e nos dar a chance which is going to prepare us and give us the chance de assimilarmos uma nova lição, to assimilate a new lesson, de diluirmos um pouco o nosso lado negativo, to dilute a bit of our negative side, alinhando o nosso ser ao amor divino, connecting ourselves to divine love, que é a mensagem que Deus deixou a nós. which is the Jesus. message that Jesus left behind. Então a nossa proposta hoje So our proposal today é que nós façamos uma reflexão muito profunda is that we all take a deep reflection a respeito das nossas próprias emoções, about our own emotions, dos nossos próprios comportamentos, our own behaviors, colocando-os em perspectiva putting them into perspective para que possamos ter então um material de início so we can have material para a reforma interior. for our inside, our inner reform. Enquanto não limparmos toda a sujeira que temos por dentro, As long as we don't clean all the dirt that's inside, todo o líquido puro desse amor que se derrama dentro desse recipiente que somos nós, all this pure liquid, which is love, that pours in us, sempre vai estar misturado com as impurezas. is always going to be mixed up with our inner dirt. Só que esse amor ele é tão grande But this love is so immense que ele faz transbordar. that it transbords. E quando transborda, And when a it impureza também sai. transbords, the impurity also goes away. Até o ponto em que nos tornamos seres transparentes. Up to the point that we become transparent. Esse é o sinônimo de pessoa, quando encontramos com pessoas, That's what it means when we meet people. nós falamos assim: We say, nossa, a pessoa é tão simples, so this person is so simple. dá pra ver através dela. You can see through this person. Porque é uma imagem que todos nós coletivamente temos no inconsciente. Because this is an image that we all hold at a conscious level. Existe uma história muito bonita sobre Buda, There's a beautiful story of Buddha. que Buda estava caminhando com seu discípulo, That Buddha was walking with his disciple, e o discípulo perguntou a ele: and his disciple asked, o que é a mente, mestre? what is mind? E o mestre não respondeu nada. And he didn't answer anything. E o discípulo ficou preocupado. And the disciple was worried. E eles seguiram um caminho. And they followed through. E eles passaram por um riacho And they walked by a river, e continuaram caminhando. and they continued walking. A 3 quilômetros de distância, 3 kilometers away, Buda parou Buddha stopped e disse: and said, ah, eu tô com uma sede. I'm so thirsty. Ah, não dá pra você voltar lá e pegar água? Can you go back and get some water? Aí o discípulo falou: ah, mas são 3 quilômetros, né? And the disciple said, it's 3 kilometers. Aí ele pegou a cumbuca, lá o pote, And he took his bowl e voltou os 3 and quilômetros. went back 3 kilometers. E ficou irritado. And he was really irritated. Porque Buda poderia ter falado na hora que eles tivessem passado pelo riacho para pegar água. Because Buddha could have said when they walked by the river to get the water. Mas Buda sabia o que ele estava fazendo. But Buddha knows what he was doing. O discípulo foi. The disciple carried E on. ele chegou no riacho. And he arrived at the river.
Quando ele chegou no riacho, When he arrived at the river, ele tinha que entrar na água para poder pegar a água. he would have to go into the water to get water, E ele pisou. and he stepped. Quando ele pisou, veio toda a impureza à superfície. When he stepped, all the dust, the dirt underneath, flowed in the water. Ele teve um insight. And he had an insight. Ele falou, entendi o que é a mente. Then he understood what mind is. Qual que é o trick? What is the trick? Quando está tudo calmo, quando está tudo em paz, When everything's calm, when everything's in peace, a água é transparente. water is transparent. Conseguimos ver tudo que está ali. We can see everything that's in there. Quando ele coloca o pé, When he puts his foot in, que a sujeira vem à tona, dirt comes up. então aí a mente está totalmente conturbada. Then the mind is completely disturbed. O que ele tem que fazer? What does he need to do? Ele pisa, He steps. ele tem que esperar He has to wait para a sujeira sedimentar, so everything falls para ele down, coletar a água pura. so he can collect pure water. E assim funciona a nossa mente. That's how mind works. A palavra de Jesus e a mensagem que o Espiritismo traz, The word from Jesus and the word that the Spiritism brings, muitas vezes não é um filtro. a lot of times is not a filter. É esse pé que vai lá e pisa It's the step that goes up and steps on it dentro de nós, da nossa consciência. within our consciousness. Não no sentido destrutivo, Not in a destructive way, mas faz com que a sujeira venha à tona. but makes that things comes up. Porque somente quando ela vem à tona que nós possamos identificar o que está acontecendo ali. Only when things surfaces that we can see and identify what's going on there. Mas, ao mesmo tempo, nos traz o bálsamo But it also gives us the blessing e a paz and the peace, para que as coisas se sedimentem so things can calm down e que nós possamos também ter a nossa água pura. and we can have our Bebemos pure água water pura. and drink our pure water. Então, a nossa proposta hoje é essa reflexão sobre os nossos comportamentos, So today the proposal is a reflection on our own thinking, sobre a nossa abertura em nos renascermos por dentro, in our openness to reborn, aproveitando a mensagem da Páscoa, taking the opportunity of the message from Easter, desejando a todos então wishing everybody que todos acessem a sua paz interior, that everybody can access inner peace, me deixando claro que não estamos sozinhos, leaving it very clear that we are not alone. podemos estar sozinhos fisicamente, We may be alone physically, mas graças a Deus temos vários espíritos que nos auxiliam but thank God we have many spirits who assist and help us, e que estão permanentemente nos protegendo, and they are permanently helping us, olhando por nós, looking after us, mas também temos que dar aberturas para a ajuda deles. but we also need to make it easy for them to help us. Enquanto permanecermos fixos nos nossos vícios mentais, As long as we are fixed on our mental vices, fica difícil encontrarmos a paz, it becomes very difficult to find peace, nos tornarmos paz. become peace. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer, I would like once more to thank, e agora nós temos um tempinho ainda para algumas perguntas, caso alguém tenha. and now we have time for some questions in case anybody has one. Obrigado. Thank you. Obrigada, nossa. Quem quer fazer algum comentário? Adicionar alguma coisa? Eu Algum gostaria de conflito? agradecer mesmo porque essa palestra para mim veio num momento assim bem esclarecedor para mim, porque a minha mente está assim em evolução e eu não sabia por quê, e agora eu sei. É um processo. So it is a message of thank you to say that it was very appropriate to Marisa because she didn't know why her mind was so turbulent and now she does. É um processo muito interessante, It's a very interesting process porque a mente ela funciona de uma maneira danadinha. because the mind is very tricky. Vou dar um exemplo. I'll give you an example. Nos apaixonamos. We fall in love. Ai, nossa, né? You say, wow, Profundamente. deeply. E depois de um tempo, ficamos decepcionados. And after a short period, we feel disillusioned. Qual que é uma reação comum que nós temos? What is a very common reaction we have? Quero esquecer esta pessoa. I want to forget this person.
Então, quanto mais tentamos nos esquecer, So the more we try to forget, mais nos lembramos dela. the more we remember. Porque a mente funciona como uma lupa de aumento. Because the mind is like a magnifying glass. Quanto mais você foca, maior fica. The more you focus, the bigger it gets. Quanto maior é a repressão interna, The more is the internal repression, maior é a proporção daquilo. the bigger the proportion it has. Por isso que muitas vezes, That's why many times, muitos problemas que nós temos many problems we have são pequenos. are small. Mas a gente se foca tanto no problema But we focus so much que on them aquilo vira um that elefante. it becomes an elephant. Entende? Então, o segredo, qual que é? So the secret is Aceitarmos os nossos próprios pensamentos, accept our own thinking, aceitarmos a nossa própria resistência mental, accept our own mental resistance sem criar barreiras. without creating barriers. Porque sempre quando você tenta reter, Because when we try to stop você it, sente dor. we feel pain. E a dor, ela é emocional. And it's emotional pain. E aí complica porque você junta a consciência com um conteúdo emocional Then we connect consciousness with an emotional e você content, se sente presa. and we feel suffocated. E você é um espírito livre. And you are free spirit. Você sabe disso. You know that. Você sente as suas emoções fluírem, certo? You feel your emotions flow. Então é importante ter compaixão com o próprio pensamento. So we need to be compassionate towards our own thinking. Deixa fluir. Let it go. Se você sente tristeza, If you não feel tenta, sadness. não tenta se debater procurando coisas para tentar ser feliz. If you feel sadness, don't try to stop yourself searching for things to make you happy. Você está infeliz? If you're unhappy, Deixa vir a infelicidade. let it be. Deixa vir para fora, Let it go, come out. porque é temporário. Because it's temporary. Porque lá no fundo, Because deep inside, você sabe que você não é tristeza. you know you're not É um estado unhappiness. temporário. It's a temporary state. Você é uma pessoa alegre, você You sabe are disso. happiness, you know that. Entendeu? Então, é esse momento em que a sujeira vem à tona, It's the moment that the dirt comes up. que é extremamente necessário It's extremely para ela necessary transbordar, so it can come para out. você colocar para fora. So you can spill it out. Entendeu? Aí depois, quantas vezes a gente não estava com conflito, So many times, how many times have we not been in a conflict? e aí a gente chorou, And then we e cried, chorou, and cried, e chorou. and cried. Aí depois, And then limpou, nossa, tô melhor. we feel better. É o mesmo processo, It's the same process. sabe? Então, um erro que nós temos muito comum, It's a very common mistake we make procurar colocar barreiras to try to stop daquilo ourselves que nós não gostamos. for the things we don't like. Enquanto é muito mais viável deixar aquilo fluir, Fluir. porque é por um tempo muito pequeno. It's better to let it flow because it's a very short process. Muito obrigada. É interessante porque esses exemplos do dia a dia, né, eles esclarecem bem. Yeah, these daily examples, they're very enlightening. A mente é muito traiçoeira, Mind is very tricky, porque um assunto delicado a very delicate subject. é a associação da mente com a religião. It's the association with mind with religion. Eu acredito I believe nisso, in that, naquilo that, e naquilo outro. and that. Lá na frente, daqui 2 dias, 2 days later, quando nós aprendemos um novo conceito que é melhor daquele que nós tínhamos antes, when we learn a new concept that's better than the one from before, esquecemos tudo aquilo do passado. we forget everything from the past. Agora eu acredito nisso. Now I believe in that. Então a mente, ela é um macaquinho que pula de pensamento em pensamento So the mind is a monkey that jumps from one thought to the next e faz um barulho, and make a lot of noise porque a maior dificuldade é ter um silêncio interior, because it's very difficult to have inner silence porque a mente está ali permanentemente falando. because the mind is constantly talking. E é interessante porque em determinados casos, até um determinado grau, Because in certain cases, não cansa tanto o físico, o músculo, it doesn't make it tire the muscles of the body, mas cansa a cabeça, but it makes our mind tired. exausta as emoções, It exhausts our emotions. porque é como se esticasse as emoções. It's like stretching the emotions over and over. E não é um processo saudável. And that's not healthy. A mente tem sua função Mind has its purpose, its e function, ela requer o seu silêncio and also requires its silence para se regenerar. to regenerate.
Então, uma coisa muito positiva que o Espiritismo também nos ensina So a very positive thing that Spiritism teaches é a us prática da prece is the practice of prayer como portal as a portal para este silêncio interior. for this inner silence. A intenção da prece é acessarmos o silêncio interior. The intentions of prayer is to access the inner silence. Existe um místico alemão da Idade Média, Meister Eckhart, There's a mystic, German mystic called Meister Eckhart, que ele diz: that he says, Senhor, Sir Lord, livrai-me de todas as concepções de Deus deliver me from all the godly conceptions, para que eu possa encontrar Deus verdadeiramente. so I can really find God. Então, as crenças religiosas, elas fazem parte de nós. So the religious beliefs are part of us. Não há nada errado com elas. Nothing wrong with them, Mas elas têm a sua função, but they have their function. assim como a nossa mente tem a sua função, Just as much as our mind has our function, assim como nossas emoções têm suas as much funções, as our emotions have their functions, e tudo isso funciona como o nosso organismo espiritual. and all of that works as our spiritual body. Crenças, Beliefs, a mente, mind, o espírito, spirit, o corpo, the body. tudo integrado. It's all one. O problema é The problem is quando nós queremos forçar que uma coisa assuma a função da outra. when we want to make one thing have the function of the other. Vocês já imaginaram se o coração de repente resolvesse assumir a função do pulmão? Can you imagine if the heart wanted to do what the lungs do? Vai dar problema. It's going to be a problem. A mesma coisa é quando nós queremos que a nossa mente assuma a função das nossas It's emoções. the same thing when we want our minds to take the functions of our Nos emotions. tornamos pessoas frias, We become cold, calculistas, materialistas. materialistic. Da mesma maneira como queremos forçar que as nossas emoções elas tomem a função da nossa As mente. much as we want that our emotions take care of our minds, São os desequilíbrios emocionais. or the emotional unbalance, Pessoas que você não pode falar, faz um drama. the people that make drama out of everything. Então, a partir do momento que nós fazemos essa viagem para dentro, So after we start this internal journey, nós vamos aos poucos identificando a função de cada estrutura do nosso ser. we slowly start to identify the function of every structure of our being. E o silêncio interior é fundamental para a paz. And inner silence is fundamental to peace, Porque somente quando nós estamos em estado de silêncio, because only when we're in a state of que nós silence escutamos a voz de Deus falar dentro de nós. that we can listen to the voice of God within us, Que o divino em nós fala pela nossa boca. that the divine in us talk through our mouth. E aí a nossa palavra não fere, Then our word doesn't hurt, o nosso sentimento não agride, our feeling doesn't attack, a nossa mente não julga our mind doesn't judge, e o nosso corpo não está em doença. and our body is not in disease. Então o silêncio é uma chave importante. So silence is a very important key. A prece como portal para a meditação profunda. The prayer as a portal to inner meditation. E nós estamos tão desconectados do nosso mundo interior And we're so disconnected from our internal world que quando nós passamos a ter um mínimo contato, that when we have the smallest contact, nós falamos, uau, we say, wow, você não se sente mais sozinho, you don't feel lonely anymore, você não se sente mais triste, you don't feel sad anymore, porque você entende a conexão entre tudo e todas as because coisas. you understand the connection between anything and everything. É como se o mundo se concentrasse aqui dentro. It's like the world would be inside of us. E de repente você sente todas as aberto para todas as possibilidades do mundo. And all of a sudden we feel open to all the possibilities of the world. É um sentimento que vale a pena. It's a worthwhile feeling. As coisas externas são detalhes. External things are a detail. Esse copo vai se degradar, This cup is going to degrade eventually. vai demorar muitos anos. It's going to take a lot of years. Meu tablet vai quebrar. My tablet's going to break eventually. Talvez fisicamente no futuro eu não seja mais capaz de falar. Maybe in the future I won't be able to speak anymore. O corpo se vai com o tempo, The body will degenerate over time. mas a consciência, o ser espiritual permanece. But the spiritual being remains. E a única coisa que nós levamos The only thing we take é a quantidade dessa luz e dessa paz interior que nós conquistamos. is the amount of light and inner peace that we achieve. Nada mais. Nothing else. Tudo que está aqui são ferramentas, Everything that's here are tools. mas nós não vamos levar as ferramentas conosco.
but we're not taking the tools with us. Porque o trabalho é por dentro. Because the work is internal. Não tem como levar nada. There's no way we take anything. Aliás, é um processo de entrega. It's a process of surrender. Devolvemos até o nosso corpo da onde ele veio. We even return our bodies from where it came. Então nós temos que nos perguntar o que nós estamos fazendo da nossa vida. So we need to ask ourselves, what are we doing with our lives? Qual que é o rumo que nós estamos tomando? What is the direction that we're taking? Porque podemos enganar as pessoas, Because we can fool other people. podemos até enganar a nós mesmos. We can even fool ourselves. É difícil, né? It's hard Porque a gente sabe quando a gente não está se comportando. because we know when we don't behave. Mas, no ponto de vista espiritual, é tudo transparente. But from a spiritual perspective, everything is very clear. Por isso que nos conflitos humanos, That's why in the human conflicts, não vale a pena alimentarmos a violência, it's not worthwhile to feed into violence. não vale a pena alimentarmos o conflito em si, It's not a worthwhile briga. to feed the conflict, the disagreement. não vale a pena brigarmos, It's not worthwhile to fight, to argue. mas vale a pena tomarmos uma atitude de paz, But we should take an attitude of peace, nos tornarmos pacificadores, becoming peacemakers, porque nós aí somos agentes multiplicadores, because then we become multiplier agents. porque fazemos uma ruptura com um comportamento negativo. Because when we break negative behavior, Então nós ajudamos aqueles que estão ao nosso redor, and therefore we help those who are around us. mas principalmente a nós mesmos. But mostly we help ourselves. Thank you. Sim. Mais uma coisinha. Nós gostaríamos de acabar o seminário de hoje com a oração de São Francisco, que eu acho que vale muito a pena. We would like to finish the day today with St. Francis' prayer, which is very relevant to the day today. Eu vou ler tudo em português e depois a Marina vai ler a prece em inglês. I'll read everything in English and then Marina is going to read in Portuguese. The other way around. Então nós vamos fechar os nossos olhos. So we're going to close our eyes. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. So Lord, make me an instrument of thy peace. Where there's hatred, let me sow love. When there's injury, pardon. When there's doubt, faith. When there's despair, hope. When there's darkness, light. And when there's sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is giving that we receive, it's pardoning that we are pardoned, and it is dying that we are born to eternal life. Amen. Amen.